Taroteca Marilu é o naipe de ouros do tarô mitológico. Se você não viu os primeiros vídeos, meu bem, dá uma olhadinha, porque canal de estudos é assim, tá? A gente tem uma sequência. Se você alguma coisa não fizer sentido, eu tenho certeza que você vendo os primeiros vídeos, que eu não vou ficar repetindo aqui, porque para quem estuda na sequência, daí fica muito enfadonho, né? Muito chato aquela repetição. E outra coisa, a gente faz aqui o estudo do livro, tá? Sempre falo que as tuas cartas conversam com você da maneira que elas querem, tá? Cada um sabe de si e do seu baralho, tá bom? Aqui é o estudo do livro. Então, no As de Ouros, a gente viu que o Dédalo, ele recebeu aquele tom, né? O que que são os ases? Primeiramente, o que que são os ases? São as coisas disponíveis para nós naquele momento no astral. O que que tá vindo do universo, do astral, do que... Eu digo astral porque é mais fácil, né? O que que tá vindo do astral, da espiritualidade, o que você quiser achar. O que que tá vindo disponível pra gente naquele momento. E o que que acontece? Ela é una, ela vem. Ela está ali. Quando chega no mundo manifestado, aqui no nosso mundo tudo é dual, né? As coisas se polarizam. Então aqui pode dar certo ou pode não dar. Ah, mas eu recebi esse as de ouros, significa que vai dar certo? Não, significa que tem tudo para dar certo. Significa que tem a faca e o queijo na mão. Se você souber cortar, você aproveita. Se você não souber, a comida não vai ficar boa. Então é mais ou menos assim, o dom foi oferecido a ele. Aí no 2, o que que ele faz, né? Você vê ele ali, essa daqui, ó, é a portinha da oficina dele. Ela vai aparecer nas 3 primeiras cartas e depois nas finais vai aparecer novamente as uvas. São uvas aqui, a prosperidade, né? Tudo indo, ele trabalhando na oficina, lá colinas férteis atrás, são as primeiras coisas que ele faz. Então aqui ele recebe o dom. E no 2, o 2, ele que vai fazer assim, ele anuncia o momento em que o dinheiro e a energia podem ser disponibilizados em novos projetos. Então, você recebeu, ganhou na Mega Sena, apareceu um... O que que eu faço com esse dinheiro? Apareceu um 2. Agora é propício para novos projetos. Tá tudo a favor de novos projetos. Mas o que que eu faço? Eu coloco todo o dinheiro nesse projeto? Não, você pode tratar com vários projetos. Ah, mas vai dar certo? Não sei, depende da tua flexibilidade, do tanto que você saber lidar com esses recursos, o que você souber mexer com esses recursos, assumir riscos também é uma carta de equilíbrio, consciência, flexibilidade para lidar com recursos materiais. Se souber fazer, dá certo. Ah, mas aí aparece a carta 2 e você diz aqui, né, a hora de aplicar esses recursos, usar aquilo que você tem. O momento é propício. Não, mas o meu dinheiro está na poupança e eu não vou tirar, porque é muito arriscado, porque envolve riscos. Manipular os recursos que você tem envolve riscos. Né? Não vou arriscar. E aí o momento pode passar e você pode não aproveitar. Então o futuro pode ser compensador, vai depender do empenho, do trabalho, da maneira que faz, do que busca de conhecimento. Também é um naipe de conhecimento, de estudo. Esse naipe de ouros tem tudo a ver também com estudo, buscar, justamente por isso, né? Para produzir tem que buscar o conhecimento, por isso que ele é estudo também. Tem que saber o que está fazendo, por isso que ele também envolve estudos. E o futuro, geralmente, ele é assim, ó, tem tudo para dar certo, esse naipe assim, ele é sempre assim. Só que o que acontece? Lembra lá no primeiro, quando eu falei por que elas escolheram esse personagem aqui, o Dédalo? Porque ele é um indivíduo ambivalente, ele nem sempre faz as coisas da maneira que um ser humano nobre, de valores e tal, faria. Ele tem atitudes bem mundanas, bem humanas, tem horas que ele faz o que ele acha que... O que ele acha certo não é bem aquilo que a gente acha certo, ou que o mundo certinho acha que é certo. Ele tem hora que ele comete até crimes, então é por isso que ele foi escolhido, porque ele não é uma pessoa, tudo que ele faz dá certo, mas as atitudes dele, ele tem tudo, ele tem o melhor dom, mas e as atitudes? Então ele, ó, quando ele canalizou esse dom que ele recebeu, ele realmente conseguiu se estabelecer, continua o dinheiro faz dinheiro, né? Pegar o que tem e fazer multiplicar. Pense sempre nisso. É fácil pegar o que você tem e fazer multiplicar? Não, né?
Mas você pode ter um projeto ou dois, tocar o outro, um dá certo, o outro não dá, e assim vai tendo aquele jogo de... É a criatividade movimentando. Aqui a energia está em movimento. Tem aqueles decks que é uma pessoa num triciclo, né? Num monociclo, assim, se equilibrando, ou equilibrando as moedinhas. No próprio White, né? Ele está equilibrando as moedinhas, hora para cima, hora para baixo. É por causa que precisa flexibilidade para lidar com isso. Quanto mais flexibilidade, mais conhecimento adquire, mais vai ficando, né? Se você começar a fazer malabarismo hoje e treinar todo dia, você vai fazer malabarismo cada vez melhor. Então, né, também, né, ela mal aspectada, a pessoa pode estar fazendo malabarismo com os próprios recursos, com o próprio dinheiro, se virando. Mas geralmente é favorável para quem sabe lidar com dinheiro, então ela é completamente favorável. Mas então é a hora de movimentar e produzir. Aqui o que ele produziu? Produziu a reputação dele, chegou a inventar ali, ó, e nessas horas aqui a criatividade flui, né? Ele chegou a inventar ferramentas novas. Então fluiu, tudo fluiu. Então é isso que é essa carta 2, que o 2 traz, que ele adivinha que vem aquele momento de movimentar as energias, de arriscar, de meter a cara, o nariz na mesa de trabalho, né? E produzir, fazer com que as coisas se rendam, multipliquem. Então no 3 agora. O 3 de ouros, a gente vê Dédalo ali com algumas pessoas aqui abaixo, aqui, né? Ele em cima na plataformazinha na oficina dele, isso aqui representa ele recebendo as recompensas já as primeiras recompensas pelo trabalho dele. Então, o que acontece aqui? Então, é um período de um sucesso inicial, tá? Porque ele se esforçou lá atrás. Lá no 2 ele se esforçou. Então aqui ele está colhendo ali o sucesso. Ele se esforçou tanto, ele fez tanta coisa que ele se firmou. Conseguiu se firmar. Né? Vamos lá, você ganhou na Mega Sena, canalizou o dinheiro e conseguiu estabelecer uma coisa que dê certo. Elas até trazem um exemplo de um prédio em construção. Tem muito o que fazer ainda, mas aqui ele já conseguiu o quê? A parte mais firme do prédio. Já está a fundação feita, as vigas, as colunas. Falta o acabamento, vai ter que continuar trabalhando, não pode abandonar o prédio, senão daqui a 100 anos vai estar lá. Não pode estagnar aqui. Ela também pede um cuidado para não estagnar no 3 de ouros, porque diante do primeiro sucesso inicial, das primeiras recompensas, as pessoas costumam achar que a jornada terminou. É como chegar numa faculdade, você se formou, recebeu o diploma, você trabalhou, né, aquele trabalhando, né? Então, trabalhou, lutou, produziu, enfrentou chuva, frio, intempéries, provas, deixou. Então, só a pessoa que sabe, né? O quanto que é para fazer um curso, faz um curso de tarô, o que é que recebe o diploma? E daqui para frente? Acabou? Não, né? Ainda tem muito estudo, ainda tem muita jornada, muita trajetória, tem que ter muita fé, muito foco ainda pela frente. Aqui é a recompensa, as primeiras recompensas. Então, ela tem que cuidar, que ela pede isso para cuidar. Elas, né, pede para não achar que esse sucesso inicial aqui vai durar para sempre. Não é o final da jogada. Estamos no 3. Os primeiros é um estágio. O 3 é um estágio onde você diz assim, ó, pronto, consegui me estabelecer. Legal. E agora para frente eu vou fazer novos planos para perpetuar isso aqui. É assim, né? E aí, Dédalo, será que Dédalo conseguiu? A gente sabe pela história que a gente estudou lá naquele vídeo, onde eu apresentei o mito, que não, né? Ele não conseguiu. Por que ele não conseguiu? Novamente, o motivo pelo qual ele foi escolhido. Porque ele fez uma atitude, ele cometeu um crime, ele teve uma atitude que realmente estagnou daí a trajetória dele. Nem sempre ele foi pelo caminho reto, ele desviou, né? Que é aqui no 4 já, tá? Então aqui o 3 é um estágio inicial, os primeiros estágios iniciais. Por meio de grandes esforços ele chegou aqui e com continuidade desses esforços ele vai prosseguir, continuar mantendo a posição ou até se elevar, né? E daí a gente sabe que o Dédalo não conseguiu, porque ele é um ser humano com as falhas, com as coisas, teve uma atitude impensada que a gente vê aqui no 4, que é aquela carta do Sovina, né? Você vai dizer pra mim, é o 4 de ouros, só de olhar ali eu já sei, né? Ele ficou com ciúme do menino e tá, porque ele tinha apego ali tudo que ele conseguiu, exatamente, tá? Então vou ler o que significa o sentido divinatório dele. Você vai ver que tem muito mais, tem um sentido intrínseco aqui muito interessante. Então ele adverte sobre uma atitude de apego, preste atenção, apego exagerado às coisas ligadas ao nosso sentido de autoestima. Então mudou, né? Não falou só no dinheiro. A gente já vai ver por quê. O medo da perda pode significar não perder,
mas também significar não lucrar, pois há uma estagnação da energia criativa e eventualmente não somente bloqueia fundos, mas também a autoexpressão. Que elas quiseram dizer com isso, meu amor? Que ele, aqui ó, por exemplo, veio o sobrinho, né? Esse foco tá me deixando pirada. Veio o sobrinho dele, o Talos. Daí você me pergunta assim, nossa, mas o Talos estava se destacando, estava, mais do que ele. E será? E ele apegado ali no dinheiro, achando que ia perder o dinheiro, né? A gente olha ali, apegado nos bens materiais, achando que ia perder, sentindo que o império dele, a posição, não vou falar império porque ele não era um imperador, mas né, sentindo, e aliás, né, o 4 de ouros é um 4, né? Desdobramentos da carta do imperador também, assim como os reis, mas calma, cada coisa de uma vez. Eles então você pode pensar, pegado no dinheiro e tal, será que ele precisava matar o menino? Será que não tinha mercado para todo mundo? Será que ele não podia vender para uns? Atenas era uma cidade grande, você pode questionar isso, né? Que teria, sim, teria mercado. Mas onde que ele sentiu mais? Ele sentiu mais por causa do seguinte, na autoestima dele. Por quê? Porque ele depositou toda a autoestima dele, o senso de autoestima, o senso de alto valor, o valor próprio naquilo que ele fazia. Ele se distraiu, ele errou nesse sentido, por isso que ele não se conteve e matou, porque ele foi tão atingido assim, ele pensou, meu Deus, o meu prestígio, né? Então não é só o dinheiro que ele perdeu, que ele não estava só apegado no que ele ia perder materialmente, ele estava apegado que ele ia deixar de ser prestigiado, portanto a autoestima dele ia ficar lá embaixo. Foi os valores dele como pessoa, que ele atribuiu a si próprio, ele errou nisso, né? Então nós fazemos muito isso. Tem pessoas assim que colocam a autoestima naquilo que tem, né? Tem gente, por exemplo, vamos supor, eu tenho uma Ferrari. Eu ando com a minha Ferrari, a minha autoestima fica lá em cima e eu deposito toda a minha autoestima naquele sucesso que eu tenho quando eu estou dirigindo aquele carro. Eu perco aquele carro, ou eu vejo alguém ameaçando tirar aquele carro, né? Que autoestima que eu vou... Nossa, e agora? Como é que eu vou sair na rua agora perante as pessoas que tanto me viam se exibindo com aquilo e agora eu não tenho mais? Tô aqui sendo humilhada, né? E assim as pessoas vão. Então ele sentiu isso, por isso que ela falou assim, ó. O 4 de ouros adverte sobre uma atitude de apego exagerado às coisas ligadas ao nosso sentido de autoestima. Então, cuidado. Quando ele aparecer, não é porque uma pessoa esteja só apegada ao dinheiro. É também. Mas uma tiragem de sentimento, por exemplo, né? A pessoa está se sentindo ameaçada aqui na casa do tarô mitológico, né? Se for uma tiragem de amor, ele traz o 4 de ouros. Pode ser, claro, situações, mas uma das situações pode ser exatamente isso, né? A pessoa se sente que o ego dela vai ficar ferido né, diante da situação. É a autoestima da pessoa que está sofrendo. Entendeu? Por isso que elas dizem que tem aqui um sentido aqui, né, tudo a ver com isso. Apesar de não trazer água, ela trata direto nisso, é o medo de não perder as coisas como um todo. Tá? Então, o 4 de ouros é aí. Ela é sutil, eles falam, né? Mas aqui, assim, o conselho, né? Uma carta de conselho, né? Deixar fluir as coisas. Fluir levemente. Tudo, e buscar também os desafios. Aqui foi um desafio que ele teve. A primeira dificuldade, ele estava tudo muito bem. A hora que ele teve a primeira dificuldade, creu, né? Ele mata o menino e acaba com a vida dele. Porque ele vai arcar com a consequência. Então, ele deixou de cumprir, que eu falei, né? Ele tinha uma trajetória para dar certo. Quando ele se deixa levar pelo defeito dele, pela sombra dele, e age de acordo com o que a sombra dele fez com que ele fez, ele perdeu a cabeça, digamos assim, né? E ele comprometeu todo o futuro dele. Ele teve que pagar por isso, por essa atitude. Que é a questão dos 5 de ouros. Ele teve que sair, ele perdeu tudo do mesmo jeito. Então daí vem os 5 de ouros, onde você pode observar, se você estiver olhando para a carta e sofrendo com esse meu foco,
você pode observar que o cenário já muda completamente. Antes ele estava na oficina dele, tudo prosperando, né? Agora a oficina dele fica lá para trás, ó. A portinha da oficina dele. Aquelas moedas que ele tem que deixar lá são as coisas que ele perdeu. Todo o sucesso que ele tinha, ele teve que virar as costas para tudo. Não tinha mais o que ele fazer. A lua minguante, ele perdendo, as coisas diminuindo, minguando, é uma carta de perda. É uma carta onde, né, o cenário árido, ele andando por aquilo, ele tem um manto ali que foi que deu para ele salvar, já rasgado, já remendado. Então assim não tem o que fazer. Ele tem que fazer o que ele tem que viver esse momento aqui, ele tem que passar por isso, porque é uma consequência lá de uma atitude dele. E passando por isso aqui, ele tinha medo de perder a autoestima, né? Pois ele perdeu. Lá na tiragem de amor, né? A pessoa tá sem autoestima, né? Mendigando para os outros, um pouquinho de atenção, um pouquinho de coisa, perdeu a autoestima, né? Perdeu tudo que tinha, faliu a empresa, não tem mais a Ferrari, eu perdi minha Ferrari, tô aqui, ó, saindo no meio da noite ainda, porque perdeu por causa de cagada que fez. Posso falar cagada? Não sei. Perdeu por causa de besteira que fez. Então, toda essa reflexão nessa carta do 5 de ouros. E aqui ele vai partir para uma nova vida. Ele vai ter que e aí aqui ele é da luagem certo, né? Porque ele sofre a consequência. Você vê a dualidade que ele tem, a ambivalência dele é constante. A consequência dele é que ele realmente teve que sair. Ele não se matou, né? Ele foi. Elas até comentam na crise de 29, um monte de gente se matou e tal, mas vamos devagar, né? Diante da perda, as pessoas muitas vezes sucumbem, não conseguem superar. E ele, apesar de lesado e falido e perdeu tudo, o que ele fez piorou ainda a situação. É que quando nós somos inimigos de nós mesmos, ele foi inimigo dele mesmo. Uma atitude, uma consequência dele foi isso. Ele perdeu tudo que ele tinha medo de perder. Então você pode refletir sobre essa carta aqui, muita coisa. E ele fez o que ele podia fazer, ele partiu para novos lugares. Ele partiu para novos lugares, ele foi embora. Para quê? Para recuperar, ele foi em busca de recuperar dele a autoconfiança que ele perdeu, né? As perdas que ele teve, ele vai ter que se recuperar delas, não tem jeito, porque ele vai ter que continuar sobrevivendo. Então não tem mais o que ele fazer ali, tá bom? Esse é o 5 de ouros.